Val, direto aqui das eleições da CBFA, com o chapeuzinho de diretor administrativo. Você tem outro chapeuzinho de comunicação, não é isso, Rodrigo? Ah, também de organizador do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, enfim, conforme a necessidade dentro da CBFA, a gente estaria à disposição, mas há 2 anos já como diretor administrativo também da Confederação. Legal, então hoje aqui tem uma eleição, são 3 urnas, o Davi aqui veio votar, eu já filmei ele votando na urna dos atletas, então a apuração vai ser tipo ou 3-0 ou 2-1, né? Exato, é uma eleição paritária, né? São 3 partes, cada urna representa uma das partes. Uma da urna é destinada às federações, né? 9 estão aptas a voto. Uma segunda urna para as entidades do desporto, né, os times no caso, 40 se inscreveram, 29 estavam aptos, e temos os atletas, né, que é a terceira urna, na verdade pessoas físicas, digamos assim, porque não é só atletas, né, árbitros, treinadores, essas pessoas, aproximadamente 700 preencheram o formulário, né, de pré-cadastro que deixamos disponibilizado na bio da CBFA, e em torno de 515, 517, não tenho o número exato agora de cabeça, ficaram aptas, né? Então a gente tem essas 3 urnas, a chapa que tiver pelo menos 2 vitórias das 3 urnas será eleita para a próxima gestão de 2025 a 2029. Bom, a grande questão da eleição foi a coisa da mudança do online para o presencial, sei lá, 10 dias atrás, e causou para mim, justa revolta. Por que é que isso aconteceu? Enfim, qual que é a explicação? Bom, a explicação ela é um pouco complexa, mas ao mesmo tempo não basta você se adequar à realidade na qual o esporte e a CBFA, como consequência, está inserido. Quando nós publicamos o edital, há exatamente 60 dias antes da eleição, nós utilizamos como um modelo a última ata de eleição, que foi a realizada em 2020, né? Naquela eleição nós vivíamos o período de pandemia e a eleição tinha sido por Zoom, e a princípio nós mantivemos esse critério, até porque historicamente as eleições na CBFA elas elas sempre foram por aclamação. Você tinha uma chapa ali única, concorrente, todo mundo ia lá, geralmente federações, e elegiam, aceitavam aquela chapa como a que ia comandar o futebol americano pelos próximos 4 anos. Esse era o cenário que se desenhava para essa eleição também, tá? Então nós fomos práticos e optamos por isso, foi consenso na junta e assim publicamos, mas nós já sabíamos que se houvesse a possibilidade de uma segunda chapa se candidatar, nós teríamos que adotar um modelo presencial. Por quê? Porque o artigo 87 do Estatuto ele prevê isso. O artigo 87 do Estatuto ele fala que a Junta Eleitoral tem como uma de suas obrigações ir atrás do TRE para conseguir uma urna eletrônica. Procedimento ao qual o TRE é o TRE mesmo? Sim, o TRE mesmo. Inclusive, eu entrei em contato com o TRE, só que, infelizmente, não tinha mais tempo hábil para o TRE liberar a urna eletrônica, porque precisa de um prazo de 60 dias, tá? E a gente já estava ali há menos de 2 meses da eleição. Enfim, prosseguimos assim, e o prazo para as chapas se inscreverem era até o dia 30 de novembro, né? 15 dias antes da eleição. E as 2 chapas se inscreveram no último dia, né? Na verdade, a chapa do Moisés e Léo, ela se inscreveu no dia 29, mas nós da junta só vimos o e-mail dia 30 pela manhã, notifiquei o grupo da junta, e naquele mesmo dia a Cris também fez a sua chapa. E lógico, nós tínhamos que conferir a documentação das 2 chapas, todos os documentos foram aferidos até o dia 3 de dezembro, e no dia 4 nós anunciamos a chapa. Como eram 2 chapas e o próprio estatuto prevê que a junta ela é responsável primeiro pelos casos omissos, e querendo ou não, o formato da eleição ele é um caso omisso dentro do estatuto, porque o estatuto ele não diz que tem que ser online ou tem que ser presencial. Ele sugere o presencial quando ele menciona a urna eletrônica, porque numa urna eletrônica você não tem como votar de forma online, você tem que estar presente para poder digitar. A gente partiu desse princípio para definir que a eleição seria presencial. Outra coisa importante é a situação da CBFA e do esporte.
né? A CBFA é uma instituição com recursos bem limitados, então, obviamente, um sistema online que tivesse todos os protocolos de segurança, como, por exemplo, tivemos recentemente uma eleição da OAB nesses conformes, a CBFA não teria como arcar com os custos. Então, é óbvio que a gente teve que adequar o pleito ao cenário no qual a CBFA está inserido. Além disso, a gente usou como modelo o que outras confederações também já fazem, e são confederações com muito mais recursos do que a CBFA. A própria eleição recente do COB, ela foi uma eleição presencial na sede do COB. Como a CBFA ela não tem exatamente uma sede física, mas a sede dela está em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente optou por ser aqui presencial, que é a cidade sede da confederação, além de ser o maior colégio eleitoral do FABR, da comunidade, né? Mas vamos lá, você falou dos custos. Sim. Alugar essa sala é mais barato do que esse sistema? É de graça. Ah, ok. Então, aí é a questão da sessão. Eu sei, o vi hotel é bonito, mas ele está vazio, eu vi. É uma parceria, na verdade. A rede, ela é uma parceira da Confederação Brasileira de Futebol Americano, é uma das parcerias recentes que fechamos, então o local não tem custo. Ok, e aí você falou da realidade do futebol americano. Isso coloca mais a questão do online ser mais justo, porque imagina, alguém sair de qualquer canto do Brasil... A junta, Victor, a gente nunca discutiu se o online é mais justo do que isso, porque a gente sabe, é óbvio que o modelo online ele é mais justo. E nós vamos chegar nesse momento onde será possível a CBFA realizar uma eleição desse porte. Hoje, dentro da realidade atual, não dá, infelizmente. Você acha que foi determinante a questão de não se saber que existiria uma outra chapa até a última hora para essa coisa de não estar preparado para o online do que qualquer outro fator? É uma mescla de fatores. Eu acho que a gente tem dois fatores que pesam. A questão, sim, da inscrição de última hora. E que historicamente sempre foi por aclamação. Sempre foi por aclamação. Porque, por exemplo, se fosse por aclamação, podia manter por Zoom tranquilamente, porque é aclamação. A preocupação com o sigilo ao voto, do voto ser direto, né, se a própria pessoa a exercer o direito de voto, tudo isso daí ficaria em segundo plano, porque é uma chapa só, não há uma concorrência. A partir do momento que você tem uma concorrência, a junta tem que fazer cumprir-se todos os requisitos que estão lá no estatuto. A junta não tomou nenhuma decisão que não esteja no estatuto. E o estatuto prevê que o voto tem que ser direto, não pode ser, no caso de pessoas físicas, por terceiros. No caso de times, né, associações, digamos assim, tanto federações quanto times, elas precisam existir juridicamente, então precisa ter um CNPJ. Elas precisam ter um vínculo com a confederação e no caso da Confederação Brasileira, o estatuto diz que filiados diretos são apenas as federações. Todos os demais, eles são filiados indiretos, ou seja, eles dependem de um vínculo com uma entidade que é filiada direta para eles fazerem parte da CBFA, que é aí onde entra na questão de que quem está apto e quem não está apto. Um time, por exemplo, que ele não é filiado a uma federação que está apta com a CBFA, ele não é filiado. O fato de ele disputar uma competição da CBFA não o torna filiado, porque não existe filiação direta de times. O que existe são das federações. Se ele está numa federação que ela não é filiada à CBFA, de nada adianta ele disputar uma competição nacional, como foi o caso de alguns times da Copa do Brasil de Flag, por exemplo. Ok, pagaram a taxa, mas aquela taxa ela não é de filiação da CBFA, porque a CBFA ela não cobra taxas de filiação. A CBFA, aquela taxa que eles pagaram é uma taxa de inscrição para participar de uma competição nacional. Legal, acho que as dúvidas foram tiradas. Daqui a pouco a gente vê a apuração, que vai ser online, né? Vai ter uma live. Sim, a gente vai abrir uma live no canal do Instagram da CBFA, onde vai ser mostrada toda a apuração. Infelizmente hoje a gente não tem aqui a presença de uma das chapas, né, de um representante para poder acompanhar, mas a outra chapa está aqui. Todos os demais que estiverem aqui no local também poderão acompanhar aqui na sala, assim como vocês do Salão Oval. E lógico, todos que estiverem online pelo perfil da CBFA também poderá conferir essa apuração que será dentro de instantes. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. E é isso, gente. Obrigado.